Eu sou Mariana Matos. Eu sou Pedro Blues. Bom, hoje a gente se encontra com a candidata Eliette Paraguaçu, pescadora, marisqueira, quilombola e agora candidata a vereadora pelo PSOL, né, Partido Liberdade e Socialismo. Nos conte quem é Eliette Paraguaçu e como é ser uma candidata a vereadora preta e quilombola. A gente, primeiro, eu quero agradecer por essa oportunidade de falar sobre mim. Eu sou Eliette Paraguaçu, mulher negra, marisqueira e quilombola, de Ilha de Maré, filha de um pescador e de uma marisqueira. Sou forjada na luta contra o racismo ambiental e ousei em disputar em 2020 a vereança, trazendo a pauta do racismo ambiental e as injustiças sociais que acontecem na Baía de Todos os Santos. Ilha de Maré é o território mais negro da cidade de Salvador, e eu venho desse lugar, de muita injustiça social, de um investimento pesado do racismo ambiental nesse território. A gente está a menos de 1 quilômetro dos maiores complexos industriais do estado da Bahia, e eu, para denunciar o racismo ambiental, ousei em ir para a disputa de vereança, trazendo essa pauta das águas, né? A pauta das comunidades pesqueiras, da Baía de Todos os Santos, uma APA, e que é violada em nome do capital, e a gente decidimos a enfrentar, mais uma vez, a violência trazida pelo esse modelo que está posto, mas a gente precisava denunciar. E um dos melhores espaços de denúncia foi as urnas. Então, com esse espaço de luta, né, a luta antirracista e pautas como feminismo, direitos das mulheres e de moradia, moradia digna, são prioridades em sua caminhada, né? Como fazer esse enfrentamento do feminicídio, sendo que Salvador é a capital que mais mata mulheres, sobretudo mulheres jovens e negras? Eu moro em um território que é um território invisibilizado pela própria Prefeitura Municipal de Salvador, e que discutir a violência na cidade ela já é difícil. Imagine nesses territórios que é invisibilizado e que é negada a política pública. É muito cultural a violência nesses territórios, e a gente não tem uma política específica que atenda às necessidades das ilhas em especial. São 3 ilhas na cidade de Salvador. Ilha de Maré é um território quilombola, Ilha de Paramana é um território indígena, e Ilha de Bom Jesus, que é a última ilha que pertence a Salvador. São bairros ferroviários da cidade de Salvador, e que a política pública ela chega a partir de muita luta social do seu povo, né? E discutir a segurança, discutir a violência nesses territórios é mais árduo de que qualquer outra coisa, né? A gente vem enfrentando, em especial, uma violência política no território de Ilha de Maré. Eu sou uma das mulheres que tenho 2 anos fora do meu território, porque da violência política, de tentativa de assassinato, de violência física mesmo, de violência moral e violência nas redes sociais. E é muito cultural as mulheres de Ilha de Maré, os maridos espancar, né? É muito cultural no território das águas, no território pesqueiro, as mulheres não ter direito a questionar. Então, a gente tem debatido isso muito a partir da luta social que existe no território. A gente tem dialogado com as mulheres, a gente tem dialogado não só com as mulheres, mas com os homens também, de que não dá mais para a gente aceitar o que está posto. A violência contra a mulher é uma coisa que tem cada vez mais avançado nos estados. Salvador não é diferente, e a gente precisa combater essa violência de todas as formas. E eu acho que formação política é um lugar que a gente faz para a gente conseguir debater sobre a violência, mas também pautando na prefeitura municipal, no estado, que não dá mais para que esses territórios ele fique imerso, né, que ele fique esquecido, porque ali existe gente. Mas a gente também sabe que é um território preto, né, é um território negro, e que o racismo ele opera de várias formas. E uma das formas é não chegar às políticas públicas que era para ser aplicado, primeiro, por ser um território quilombola, né,
Segundo, porque ali existe gente, né? O lugar que tem gente tem que ter política pública assistencial e de segurança para todos e todas aquelas que moram no seu território. Pegando esse gancho da violência, a cidade vem ocupando o segundo dado de mapa da desigualdade de Salvador, IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um dos piores índices de pobreza, desnutrição e homicídios juvenis. Enquanto vereadora, qual é as fiscalizações e implantações de leis que irá requer para reverter esses dados e garantir mais direito e cidadania para a população e atender os anseios como juventude? Então, uma das propostas de programa da nossa mandata é combater a fome. A fome é um dos sentimentos mais, como é que eu posso dizer, meu Deus, doído, né? E a gente que vem dessas comunidades tradicionais, eu vou dizer a você que eu já tive a fome, mas eu tive dificuldade há uns anos atrás para me alimentar. E eu venho desse lugar, eu sei o que é você desejar comer uma coisa e você não ter o dinheiro para comprar. E no programa da gente tem o combate à fome. Uhum. E eu venho de um território que a gente tem a maior dificuldade de conseguir que os jovens pescadores quilombola ele tenha acesso às políticas públicas voltadas para a juventude. Por exemplo, as escolas de Ilha de Maré, ela é muito nova, é de 2016, do ensino médio fundamental. A gente tem que vir para Salvador ou outros municípios estudar, porque na Ilha de Maré não tem até o primeiro ano, né, do ensino fundamental, que essa mudança acabou um pouco me deixando confusa. Mas a gente não tem uma política pública assistencial para as comunidades quilombolas. A gente não tem, agora que a gente conseguiu, em 2016, que o pré-vestibular fosse para o território de Ilha de Maré, que hoje tem quilombola fazendo faculdade, pescador fazendo faculdade no território, muito porque a gente conseguiu o certificado reconhecendo que o território de Ilha de Maré é um território quilombola. Então, tanto a UNEB quanto a UFBA e a UFRB tem alunos de Ilha de Maré. A gente conseguiu, com a luta social, 2 casas em Salvador, que acolha esses estudantes quilombola, porque não temos condições de ir para a Ilha de Maré e voltar a estudar em Salvador. Primeiro, porque a gente está falando de pescadores e pescadoras que precisam trabalhar na atividade pesqueira e que para fazer faculdade eles não vão trabalhar, então não tem condições de se manter, e é por isso que a Bolsa ela é importante. E aí a gente consegue, com articulação, o movimento e a Secretaria de Reparação, 2 casas quilombola para os alunos de Ilha de Maré. Então, para a gente, isso é muito novo, discutir projeto social para os jovens. Mas a gente tem um programa específico para os jovens e a gente precisa cada vez mais discutir a educação desses jovens, discutir educações específicas, porque a gente está falando de territórios negros e territórios quilombolas, que tem um modo de vida diferenciado, né, que tem como a maior fonte de renda o trabalho nas águas ou na terra, e que é diferente, é um bairro de Salvador, mas que se movimenta, que se articula totalmente diferente. A gente está falando de um lugar que a gente anda de corpo nu, os homens, e descalço e sem identidade no bolso, e que quando as abordagens policiais chegam no território de Ilha de Maré, aborda da mesma forma que aborda na cidade. Então, esse é um tema que a gente trazia para dizer que é um território diferente, que é um território que tem uma cultura diferente, que precisava ter um olhar diferenciado. Mas no nosso programa político tem, sim, várias ações para os jovens, jovens quilombolas, jovem pescador, jovem da cidade, que tem aí, ao longo desses anos, enfrentado arduamente uma política específica para eles. E no programa de governo da gente, né, no programa de governo municipal, a gente vai estar atuando e fazendo a escuta, ouvindo com eles o que é que eles querem para si, né? Porque não adianta você construir uma política sem ouvir essa população. Então, a consulta ela é um lugar de muita importância e um lugar onde a gente escuta para a gente construir a política pública a partir do ouvir, do falar dessa população, que é a geração futura da humanidade.
Salvador tem um dos transportes públicos mais caros do Brasil. Apresenta uma frota de ônibus de péssima qualidade, com horários que acostumam atrasar. E os poucos ônibus com ar-condicionado vêm apresentando pingueiras e filtrações internas, enquanto vereadora, vendo esta situação de irregularidades, qual o projeto e ação que o seu mandato vai propor? Então, o mandato das águas vai atender dois públicos. A gente está falando de território das águas, que é os territórios das ilhas, que não tem transporte público, que tem as frotas de barco dos moradores da comunidade, que consegue sobreviver a partir do seu trabalho com suas canoas, colocando para fazer o transporte da população, e tem o transporte estudantil para os alunos, que é uma coisa de menos de 15 anos, né, novo isso também. Antigamente tem casos que ainda as mães ainda pagam barco para seus filhos ir para a escola, por questões da geografia da ilha, e a gente tem uma grande dificuldade. Por exemplo, quando chove, os professores eles não vão para as ilhas, né? Então, essas crianças elas ficam, por exemplo, no mês de agosto, que é o mês que mais venta, e então os professores têm medo de ir para a Ilha de Maré, e aí Ilha de Maré e as outras ilhas, e aí o que é que acontece? Esse período os meninos ficam sem aula. Outra coisa que chama muita atenção é, por exemplo, se o marinheiro perder a perna do rio, do mar, e se encalhar nos bancos de areia, ele tem que esperar a maré voltar para pegar o fluxo da maré. Então, as crianças, quando se encalham, passam o dia todo esperando a maré voltar para casa, porque já perdeu a sua aula. Então, o que movimenta a Ilha de Maré é as águas, né? A gente tem essa relação profunda com as águas. Então, no dia que as águas decidem que a gente não vai pescar, que hoje não vai ter aula, e que hoje não tem movimentação nenhuma, porque a estrutura de transporte ela é muito precária, porque não é um barco grande que possa dar segurança, então a gente fica ilhado. As pessoas não vêm para a cidade fazer suas obrigações, seja pagar água, luz, porque não tem um posto que pague água e luz em Ilha de Maré. A gente precisa vir para a cidade. Tudo que é uma ilha com mais 11 mil habitantes, mas tudo que a gente faz é em torno da cidade, ou seja, municípios, Candeias ou Salvador. Então, para a gente, e aí a gente pega o barco e depois pega o meio de transporte em Paripe. E isso é muito difícil a gente conseguir dar conta de chegar nos hospitais, dar conta, chegar nas feiras livres, porque os ônibus precários, linhas que foram retiradas, né, com esse projeto do prefeito, erradamente, sem considerar aquelas pessoas que não vai conseguir fazer o transporte com o metrô, então ele tem empurrado goela abaixo da população, que tem que pegar o metrô, sem considerar que para chegar ao metrô a gente precisa de um outro meio de transporte, como, por exemplo, a suburbana, e a gente fica nessa decadência, assim. Os pontos de ônibus mais vazios, as mulheres estão sendo violentadas nos pontos de ônibus, inseguras, principalmente mulheres, por conta de vários assaltos que têm acontecido também nesses pontos que o ônibus demora de passar. Mas aí a nossa mandata vai trabalhar dois públicos, né? O público das águas e o público terrestre, que tem aí o que é que a gente pensa nessa campanha. Já tem um projeto do programa, que é a gente ampliar as linhas de ônibus, né, as frotas que foram retiradas, aumentar essas frotas para dar garantia de segurança para a população de Salvador e a população das ilhas. E aí Kleber Rosa tem dito, e a gente, né, assina embaixo, que é a taxa zero, tanto para os povos das ilhas, quanto para a população da cidade. Então, para a gente é muito importante dialogar sobre o transporte público, seja ele ferroviário, seja da cidade, ou seja ele das comunidades das águas, que são as ilhas que pertencem a Salvador e que o tempo todo é invisibilizado, que é negado,
porque o racismo ambiental ele opera de todas as formas, ele nos nega o tempo todo, mas, infelizmente, a gente precisa cada vez mais denunciar e combater o racismo que tem aí operado diariamente na vida dessas populações. Dá uma sensação que vocês são esquecidos, que vocês nem fazem parte, né? Caramba, que rolê da zorra. Exatamente. Ilha de Maré é um território quilombola, tem 21 poços de petróleo, pra vocês terem ideia. Ilha de Maré é um território petrolífero, e que os royalties vai para a Prefeitura Municipal de Salvador e não é reinvestido para o território. A gente tem discutido, debatido sobre isso, para onde é que vai o recurso dos royalties. A gente é um território que é para ser respeitado, porque além de ser um território quilombola, é um território que o governo federal faz investimento para o Estado, e o Estado repassa para o município, e é um município que tem petróleo. E fora o petróleo que existe no próprio território, que a gente divide tanto o espaço quilombola quanto os espaços do território das águas, com as plataformas de petróleo, a gente está no entorno dos maiores complexos industriais do estado da Bahia. Então, o entorno das ilhas tem a obrigação de o município repassar o royalty, reinvestir para aquele território, que são os territórios que são impactados diretamente com a contaminação por metais pesados, seja ele atmosféricos, seja ele no sedimento ou seja ele nas águas. Então, isso é um tema bastante gritante que a nossa mandata vai discutir sobre os royalties, sobre o meio de transporte, sobre a ausência das políticas públicas nesses territórios. Nossa. Para, dando encaminhamento, falando da dificuldade, das mulheres, das mães, das jovens, que ficam nesse dilema entre trabalhar, estudar ou cuidar dos filhos, tendo em vista os altos índices de gravidez, que a capital baiana tem entre adolescentes e jovens. Quais são os seus projetos sobre educação e principalmente para a infância, tendo em vista a necessidade de implementação de creches e pré-escolas em tempo integral? Outro tema que a gente tem dialogado bastante, muito a partir das lutas sociais, eu não trago na minha mandata um programa que é apenas de minha cabeça. O programa que a gente tem implementado na mandata das águas é de lutas sociais que existem nos nossos territórios, seja ele território quilombola da cidade de Salvador, seja ele território quilombola das águas, das comunidades periféricas. Eu queria pontuar uma coisa que para a gente nos atravessa muito, que é as creches nos territórios das águas. As marés de marisco viram creche, porque as mães não têm lugar onde guardar seus filhos. Existe uma creche na comunidade de Bananeiras que foi construída a partir da luta das mulheres da comunidade por conta de um acidente que aconteceu no território. Uma das mães, enquanto ela estava catando marisco, o filho foi tomar banho do ladinho, porque a gente mora em ilha, então todo cercado de água, e a criança, não lembra a idade dele, foi tomar banho e morreu afogado. E a partir daí as mulheres começaram a se reunir e pensar como é que a gente dá conta dessa demanda, já que o município não nos reconhece. E elas construíram uma creche a partir de rifas, de bingo, na comunidade, e as mulheres, elas se reuniam nas marés de marisco, elas tiravam quem poderia cuidar das crianças naqueles dias da maré de marisco. Então, para a gente é um exemplo muito gratificante e lindo, essas crianças que passaram pela creche, ela teve formações maravilhosas pelas mães pescadoras, que elas traziam o tema ambiental para as criançadas. E hoje essas crianças que moram no território têm uma educação diferenciada. Então, é para dizer que o tema da creche nos atravessa, não é possível que na cidade de Salvador ainda existe filas para as creches. As mães têm que decidir qual filho que vai para a creche, quando a gente sabe que tem investimento para isso, mas quando a gente olha a necessidade de quem é essas mães, são mães negras, são mães periféricas, então o racismo ele opera dessa forma. E para a gente do território das águas ainda é mais doído do que se imagina, porque a gente, além de levar
dos nossos filhos, trazendo alguns riscos para as crianças, mas também a gente não tem opção, que a gente precisa trabalhar. E para a gente é muito importante que a educação ela chegue nas águas, ela chegue nas áreas de manguezais, porque a gente precisa conciliar, e aí a gente está tratando da pedagogia das águas, a gente precisa conciliar o trabalho dessas produtoras de alimento com a educação, e a gente tem dito que a gente precisa de escola que atenda à noite, porque durante o dia as mulheres e os homens estão na atividade pesqueira, então à noite é o tempo que dá para se estudar, só que à noite os professores não vão para a Ilha de Maré, porque os professores são da cidade. Então a gente discute como é que a gente pode, como é que a gente consegue pensar uma educação que passe aos professores da própria Ilha de Maré ser esses protagonistas, porque não dá mais para a gente esperar que professores da cidade, no tempo da cidade, venham educar os nossos no nosso território. E a gente, com a luta social, a gente disse que a gente precisa fazer concurso público onde pega os professores de Ilha de Maré, porque esses professores de Ilha de Maré, que têm aí estudado a pedagogia, possa ser esses professores que vai educar os seus no seu território, porque a pedagogia das águas exige muito, né? Então, para a gente é fundamental creches nas ilhas, para a gente é fundamental as escolas nas ilhas, olhando as especificidades, respeitando a pedagogia das águas, e para a cidade também, não é só as ilhas, para a cidade também. A gente não pode aceitar mais de 40 escolas sendo fechadas na cidade de Salvador. A gente não pode aceitar esse discurso de que o jovem não quer estudar, isso é uma falácia, uma mentira para negar a obrigação do município. Então a gente precisa cada vez mais ampliar a educação, partindo do princípio da especificidade de cada bairro e a especificidade de sua gente, né? Seja ele no território das águas, seja ele na cidade. O racismo é um crime perverso, mata pessoas e apaga memórias e territórios. Há uma entrevista na qual a candidata denuncia os impactos industriais de contaminação do Porto de Aratu e nas comunidades quilombolas da Ilha da Maré, cuja as consequências trazem transtornos, doenças cancerígenas, desaparecimento e contaminação de mariscos e mangues e corais locais. Como vereadora de Salvador e Ilhas, como enxerga esses atos de racismo ambiental e qual iniciativa pretende garantir para uma melhor cidadania dessa população esquecida pelos gestores públicos? Então, o racismo ambiental ele opera na Baía de Todos os Santos há décadas. E eu costumo dizer que o racismo ambiental ele é o assassino invisível, que a gente não encontra digital de quem matou essa população. E esse modelo perverso de desenvolvimento que está posto no Brasil e que está posto na cidade de Salvador, que tem operado aí todos os dias, ele é uma forma de matar a nossa população em massa. Você não toca na contaminação por metais pesados. A Baía de Todos os Santos está vivendo uma guerra silenciosa. Eu costumo dizer que em outros países existe guerra e a gente consegue ver sangue. Na Baía de Todos os Santos, uma população de Ilha de Maré está vivendo uma guerra química, chuva ácida, em nome desse desenvolvimento que está posto na Bahia, em Salvador. É uma coisa que é de dentro para fora, ela fala da questão cancerígena. É um modelo muito perverso e que cada vez mais tem um investimento pesado, tanto do governo do Estado quanto do governo municipal. E na Prefeitura Municipal de Salvador, na Câmara de Vereadores, é ali que tem a decisão se a população das ilhas vive ou morre. Por isso que eu coloco meu corpo nessa tarefa de disputar a vereança, para dizer que somos produtores de alimento. Sim. A gente fornece, a gente vende nossos produtos nas feiras livres da cidade de Salvador e todo canto da Bahia. Por isso que a gente fala que o racismo ambiental ele precisa ser combatido. Combater o racismo ambiental é denunciar ele, combater o racismo ambiental é trazer uma discussão ampla, não só para Salvador, mas como para o mundo, de que a contaminação ela tem trazido consequências gritantes. Eu vou falar do meu lugar, sou mãe de uma menina pesquisada e contaminada pela poluição química da Baía de Todos os Santos. A gente está falando de uma população de Ilha de Maré que, infelizmente, está sendo mutilada vivo em nome
do racismo ambiental. As pessoas estão sendo mutiladas vivas de 12, de 13 anos, de 30 anos, de 40 anos, em nome do capital. Você tinha falado da sua filha que foi pesquisada. Em 2003, mais ou menos, em 2004, uma pesquisadora da UF, da Neuza Miranda, junto com Carminha e outros professores, fez uma proposta para a Ilha de Maré, de pesquisar crianças. Na verdade, a gente queria pesquisar adulto, mas a professora trazia a pesquisa relacionada à criança, se eu não me engano, de 0 a 5 anos. E minha filha foi uma dessas meninas que foram pesquisadas. A partir dessa pesquisa, a Neuza ela fez a pesquisa na alimentação, no sangue e no cabelo. E ali a gente comprovou que a população de Ilha de Maré já estava dizendo das condições de saúde que a população já começava a desencadear. O número de câncer é alarmante. A gente está falando de um território quilombola, o território mais negro da cidade de Salvador, que tem o traço da anemia falciforme e que mora muito próximo de grandes empreendimentos. A gente está falando de menos de 1 quilômetro do Porto de Aratu, do polo petroquímico, menos de 2 quilômetros da refinaria Landulfo Alves, menos de 2 quilômetros da região da Baía de Todos os Santos, da Baía de Aratu, que é do lugar onde está mais contaminada pelas grandes empresas, como a Vale, o Porto, em especial, a Braskem, e aí veio o Dias Branco, como é que chama? Ali o Dias Branco, que é o que exporta soja e que produz manteiga, que produz biscoito. Então, todo o afluente dessas empresas ela é lançado na Baía de Aratu. E a Baía de Aratu é uma ligação da Baía de Todos os Santos. E aí, a Neuza, ela trazia, quando vem o resultado em 2007, a gente só deu certeza do que a gente já dizia. Agora, para a gente foi uma surpresa que uma criança de 6 meses, ela já continha chumbo no sangue. E ela só mamava. E daí a gente decide fazer a denúncia do racismo ambiental. E o que é que a gente tem dito? Foram 119 crianças que foram pesquisadas em 2004. Essas crianças até hoje não foi assistida pelo governo do estado, pelo governo municipal, pela Secretaria Municipal e nem pela Secretaria Estadual de Saúde. E aí a gente tem uma luta até hoje travada, 2 décadas. A população de Ilha de Maré tem direito de saber o que é que eles têm. Nós temos direito de saber o que é que a gente tem. E para saber o que é que a gente tem, a gente precisa de uma pesquisa epidemiológica nas pessoas. Não é no sedimento, não é nas águas, não é na lama. E eles negam exatamente por isso. Porque eles querem negar o que é que a gente está dizendo. E para a gente seria ótimo se pesquisasse e dissesse que a gente não tinha nenhum contaminante no nosso sangue. Então a gente está falando desse lugar. A gente está falando de um lugar que vende os seus produtos nas feiras livres da cidade de Salvador. A gente está falando de um lugar quilombola, de um lugar que produz, e produz muito bem, e de um lugar que tem gente. São pessoas que moram ali. E o racismo ambiental, ele opera de várias faces, e uma das faces é, de fato, negar a nossa existência. E negar a nossa existência é dizer que o corpo preto não importa para a cidade de Salvador. Salvador, fora de África, é o lugar mais negro. Exatamente. E pegando essa deixa candidata, Kleber Rosa, ele falou um pouco sobre o mapa, e nesse mapa a gente entende que a Ilha de Maré e outras ilhas não estão mencionadas lá, não estão sendo faladas. É um verdadeiro massacre que tá acontecendo de uma forma cruel de apagamento, certo? Para a gente é muito importante ter Kleber Rosa ao nosso lado, porque ele é um homem negro. Sim. E ele reconhece e ele sentiu na pele o que é que eu e outras populações negras têm dito. É por isso que Kleber Rosa, ele já foi em Ilha de Maré 3 vezes com a gente na campanha anterior, e nessa nova jornada que a gente se junta novamente. E o povo de Ilha de Maré se sentiu muito feliz, o povo das ilhas tem se sentido feliz, porque é a primeira vez na história da cidade de Salvador que um candidato fala sobre as ilhas.
E assim, o racismo é isso, ele nos nega o tempo todo. E aí todos os outros, né, o candidato Geraldo, o candidato Bruno Reis, ele disse que maquete maravilhosa. Sem a gente, sem nós, a gente está falando de Ilha de Maré com 11 mil habitantes, a gente está falando de Frades com quase mais de 1.000 habitantes, e Bom Jesus, que quase 4 mil habitantes, se não me engano, quase 20 mil habitantes nessas 3 ilhas. A gente, para eles, não existe. E só existe na época de eleição, porque ali tem voto, ali elege pessoas. É por isso que eu saio candidata pelas ilhas, para dizer que nas ilhas tem pessoas que pensam, que nas ilhas tem pessoa que tem proposta e projeto político de vida dessas populações, e que a gente está aí para combater o racismo ambiental. Como é que a gente vai combater o racismo ambiental? Combater o racismo ambiental, a primeira coisa que a gente faz é denunciar ele, é seguir construindo políticas assistencial para esses territórios, buscando as especificidades, buscando trazer como é que essa população se alimenta, como é que essa população vive, como é que essa população ela se movimenta a partir das águas, trazendo as questões. E aí a gente tem uma parceria muito importante com a Fiocruz, eu sou uma bolsista da Fiocruz e trabalho com o programa de saúde, trabalho e ambiente, porque é exatamente isso. A gente tem feito uma construção ao longo desses 15 anos com a Fiocruz para debater o problema do território de Ilha de Maré, trazendo a pesca como a centralidade da saúde, mas também discutir o que tem ameaçado esse território e como é que a gente consegue, diminuir os impactos da contaminação, seja ela nas águas, seja ela na atmosférica. A gente está falando de grandes navios que vêm de outros países, que trazem nos seus lastros e que descartam suas águas na Baía de Todos os Santos, que traz espécies exóticas e que tem dominado a Baía de Todos os Santos, que mata as nossas espécies nativas. A gente está falando de uma decadência, de uma escassez do pescado gigante na Baía de Todos os Santos por conta desse modelo perverso que está posto e que todo ano tem grandes crimes ambientais causados por essas empresas multinacionais que estão aí nadando de braçada com o prefeito e com o governo do estado, sem considerar essas populações que vivem a partir das águas. Em Salvador, é mais de 46 mil pescadores que vivem exclusivamente da pesca. Então, como é que não tem uma política específica para essa população? Como é que não tem nas feiras livres um espaço que esses pescadores consigam vender os seus produtos com dignidade, ou seja, uma estrutura para essas populações? E a gente tem como projeto do programa de governo da mandata de fato, combater o racismo ambiental, discutindo as questões do saneamento básico, discutindo as questões das grandes nascentes que foi destruída quando não tem saneamento básico nem na cidade, nem nas ilhas, e replantar mangue e recuperar nascente e fiscalizar essas empresas que têm aí causado grandes impactos social, ambiental, econômico e na saúde dessas populações da cidade de Salvador. Salvador é a cidade da economia das águas. E não tem uma discussão para falar sobre esses pescadores. Salvador vive das muquecas maravilhosas. Quem não gosta de comer uma muqueca em Salvador? E por que não debater sobre isso? Por que não debater da economia das águas? Por que não debater dessa cultura que é forte na cidade de Salvador e que nos esconde o tempo todo para dizer que a gente não existe? E que fica aí querendo implementar uma política de pesca, de criação, de buscar pescado em outro canto, quando a gente tem uma potência que é das mariscagens, das comunidades que pescam e que produz e que alimenta a cidade de Salvador com seu modo tradicional, que é a pesca artesanal. Ou, quando você estava falando da ilha, né, veio uma música infantil na minha cabeça. É tipo assim, ó, era uma ilha muito engraçada, não tinha barco, não tinha nada. E se chover, o amor acabou, porque na ilha não tem professor, mas ela é feita com muito amor, mas com respeito à Ilha da Maré e principalmente para seus moradores. Massa, assim, para a gente é muito importante dizer que toda essa luta que a gente tem feito em Ilha de Maré há décadas tem refletido em muita ação e mobilização social. A gente
pode ter certeza de que Ilha de Maré tem uma luta social, e nas ilhas tem uma luta social muito linda, uma luta social que tem aí garantido o direito ainda de permanecer nas ilhas. A Baía de Todos os Santos ela virou balcão de negociação dos grandes empresariados, e a gente precisa combater isso. Não tem condições de nossas ilhas virar esse espaço onde nós, pescadores, marisqueiros e moradores das ilhas, não ter acesso às praias, não ter acesso ao nosso lugar sagrado, porque os empresários têm roubado nossas ilhas. Não tem condições de Salvador negociar nossas ilhas, não tem condições de Salvador negociar nossas águas. Privatização, né? Privatizando e suprimindo coroas, suprimindo manguezais, esse espaço que para a gente é sagrado, esse portal que alimenta, esse portal que tem protetores e protetoras, e a gente não vai se submeter a ficar em silêncio em nome dessa ganância que tem colocado em risco a vida da população, seja ela da cidade ou seja ela das ilhas. A cidade de Salvador, as áreas verdes estão sendo negociadas para dar lugar aos grandes apartamentos, e a gente não pode se permitir, e a gente também não pode não fazer vista grossa com tudo que está acontecendo sobre os crimes ambientais causados na cidade de Salvador e nas ilhas, em nome aí de uma prefeitura que não respeita e nem considera a existência dessas populações. Nossa. Tem uma questão, né, que a gente acha muito pertinente perguntar, né, que com essa perspectiva de organização social e política para o povo negro, porque isso é um desafio ainda em pleno século XXI. Quando iremos, de fato, valorizar na política as organizações negras e as nossas historicidades e cultura, visando também a efetivação de políticas públicas para a juventude periférica e preta dessa cidade? O racismo, né? O racismo, ele faz com que o nosso povo acredite que a gente não é capaz de fazer uma política inclusiva. E o Kleber Rosa está aí. Eu acho que chegou a hora de a gente transformar a cidade de Salvador, porque tem mais de 60 anos que esses caras operam nessa cidade e roubou a cidade de Salvador, de uma relação familiar, de pai, de filho, de neto, e que perdura até hoje. Então a gente precisa combater e dizer que tem pessoas negras que têm capacidade de promover política pública inclusiva para essa cidade. E o racismo, ele tem aí, ao longo desses anos, tentado nos silenciar, tentando nos negar. E a política que tem uma política de morte para a juventude, a política de fome que está estabelecida nessa cidade, uma política onde a cidade de Salvador ela bate o ranking em desnutrição. A cidade de Salvador tem mais de 5 mil pessoas morando na rua. Então, quem são essas pessoas? São pessoas negras, são pessoas periféricas, que não têm condições de ter uma moradia digna, porque o racismo ele opera de várias faces, de várias formas. E a gente veio para transformar e mudar. Eu acho que não dá mais para a cidade de Salvador eleger homens e mulheres brancas nessa cidade. Não dá mais para a gente aceitar um projeto que está aí, que não nos reconhece, onde a cidade de Salvador está sendo construída para os brancos europeus. A cidade de Salvador está sendo construída para os turistas. E a gente quer uma cidade onde tem o turismo, de fato, mas o turismo de base comunitária, um turismo onde todos e todas sejam partícipes disso, onde a gente consiga construir uma política pública assistencial para a nossa gente. E aí, dia 6 de outubro, eu convido todos e todas para votar em Kleber Rosa e Eliette Paraguaçu, que vai transformar essa cidade, uma cidade mais justa, uma cidade inclusiva para a nossa gente, que 85% é negro. Então, se a gente é 85%, a gente tem condições de fazer essa virada. Pronto, então a gente encerra aqui, né? A gente fica muito grato pela sua presença, pela sua disponibilidade. E em relação à última pergunta, né, que a senhora tem em vista a questão não somente da cultura, mas uma cultura que traz rentabilidade de nós para nós, que é muito importante, né, que a senhora traz. Desde já é isso.